Retornando pela terceira vez ao palco do Summit, vamos receber novamente Erwin McManus, pastor sênior da Mosaic, uma igreja em Los Angeles conhecida por sua inovação, criatividade, diversidade e empreendedorismo social. Um comunicador instigante, McManus fez palestras para mais de 1 milhão de pessoas em 50 países sobre liderança, criatividade e cultura. Sobreviveu ao câncer recentemente e seu último livro, A Última Flecha, é sobre não deixar nada por fazer e viver com ambição implacável e sem arrependimentos. Vamos dar as boas-vindas a Erwin McManus. É uma honra estar aqui com todos vocês hoje. É incrível o tipo de insights sobre liderança, cultura, organização que somos, capazes de reunir com algumas das maiores mentes do mundo. Eu quero focar em algo um pouco diferente, porque eu estou convencido de que as maiores batalhas que já lutamos são as que estão dentro de nós, as que crescem na nossa alma. E se nós pudermos descobrir como vencer a escuridão dentro de nós, podemos continuar movendo nossas vidas para a luz. Quando tentamos aprender princípios sobre liderança, cultura, ciência organizacional, pode parecer tão objetivo e, ainda assim, eu acho que a realidade é que a maioria de nós não está aqui apenas para tentar descobrir como administrar organizações melhores ou liderar congregações maiores. Eu acho que por dentro, todos nós estamos muito assustados de que exista uma grandeza que nunca será realizada, de que exista algo que a gente não consiga acessar. Eu acho que todos nós sentimos que podemos ter como nossa causa final de morte o afogamento na mediocridade. Quando meu filho tinha cerca de 15 anos, o Aaron, ele está aqui conosco, ele me perguntou se poderia conhecer o meu padrasto, Bill McManus. E eu não sei se vocês notaram, mas o meu sobrenome é McManus, mas eu não sou irlandês. Eu sou totalmente espanhol e eu preciso contar uma coisa para vocês. O meu padrasto, ele é daqui de Chicago e estava envolvido em economias criativas clandestinas e... Ele teve que fugir de Chicago para Miami para não morrer. Conheceu a minha mãe, que é de El Salvador, e 3 semanas depois se casaram. Ela precisava de um pai para seus 2 filhos em El Salvador. E ele precisava de uma nova família com uma nova identidade. E eles conseguiram imediatamente ajudar um ao outro. Ele levou a gente para uma delegacia, convenceu a polícia de que fomos roubados e naquele dia eu saí de lá irlandês. Então, uma grande parte da minha jornada pessoal tem sido a busca por uma identidade, sem nunca saber quem eu sou. Nem o meu primeiro nome é meu, Irving. Não é um nome muito espanhol também. Porque eu fui a El Salvador, ao meu avô, e disse, eu preciso de um bom nome americano. Ele não conhecia nenhum nome americano bom, mas não ia me dizer que não sabia. Então ele começou a fingir que sabia. Ele diz, pues un nombre tiene que ser un nombre de uma persona importante, uma pessoa que seja um gênio. E meu avô continua, esse nome precisa ser o nome de alguém que seja um gênio, alguém que seja importante, alguém que seja um líder. Eu tinha apenas 8 ou 9 anos, não precisava de um grande nome, eu só queria um bom nome para não apanhar dos meus colegas na 3ª série. O meu avô estava estudando história alemã da Segunda Guerra Mundial, então ele me deu o nome de Erwin Rommel, o general de Hitler, no norte da África. Então eu passei minha vida com o nome de um irlandês nazista e eu posso dizer que uma grande parte da minha jornada interna tem sido descobrir quem eu sou. Minha vida vai dar em alguma coisa? Vindo de outro país, aprendendo uma língua diferente, nunca tendo conhecido meu pai, tendo o que eu consideraria um começo muito difícil na vida. Eu acho que eu sou como muitos de vocês, sentindo como se houvesse mais dentro de você do que você pode realmente acessar. Quando Aaron tinha 15 anos de idade, ele disse, eu quero conhecer o homem que lhe deu o seu nome. Então, voamos pelo país, eu procurei por ele, eu não falava com ele há 15 anos. E levei o meu filho para conhecer Bill McManus. E na primeira e última conversa que tiveram, me lembro como se fosse hoje, meu padrasto disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, eu não sei o que seu pai disse, mas ele era apenas mediano. E depois ele reforçou, o irmão dele era excepcional. Mas ele era apenas mediano. Eu não sei o que ele disse, mas ele era apenas mediano. Essas palavras continuaram ecoando dentro da minha alma e eu me lembro de apenas reforçar a declaração dele. Eu disse, o que mais diria ele, além de que eu era apenas mediano? E quando eu fui embora naquele dia, eu tive uma dolorosa luta dentro de mim.
Não porque ele disse que eu era apenas mediano. E, aliás, não foi fácil perceber que a única coisa que meu padrasto queria dizer para o meu filho, a única coisa que ele queria repassar para a próxima geração é que o pai dele era apenas mediano. Mas o que realmente me assombrou foi que ele estava exagerando. Eu nunca fui mediano. Sempre estive abaixo da média. Se eu fosse mediano, eu estaria me dando muito bem. E eu percebi quando eu saí daquele lugar que se eu não tomasse diferentes tipos de decisões na minha vida, a minha história de vida seria ele era apenas mediano. Eu acho que uma coisa que assombra a todos nós é essa percepção aterradora de que talvez a gente nunca viva tudo aquilo que há dentro de nós. E se você é uma pessoa de fé, você sabe que foi criado por um Deus que lhe dá intenção, propósito e significado e que sua vida é muito importante. Então eu escrevi este livro chamado A Última Flecha, Não Pare Até Ter Terminado. Porque eu comecei a descobrir ao longo de anos e anos de vida que eu conheço muitas pessoas com tanto potencial, tanta capacidade, parecia que iriam realizar tantas coisas boas e suas vidas nunca sobreviveram ao que todo mundo viu nelas. Eu comecei a perceber que a vida, na verdade, não é questão de talento ou inteligência, dons ou habilidades, há muito mais. E muitos de nós vivemos nossas vidas apegados ao status quo, porque é onde somos mais bem aceitos. Morremos de medo de nos desgarrar do bando e de nos tornar a pessoa única que Deus nos criou para ser. Porque quando você se tornar a pessoa que Deus o criou para ser, você não será como mais ninguém no mundo e ninguém poderá entendê-lo ou explicá-lo. E às vezes, eles não conseguirão aceitá-lo. Então acho que estamos em perigo às vezes. Acho que estamos em perigo de tentar aprender como nos encaixar, como nos conformar, como nos pertencer. Precisamos fazer a seguinte pergunta: como eu posso me tornar a pessoa que eu fui criado para ser? Como eu realizo minha capacidade total, todo o potencial dentro de mim? Como eu uso minha vida para quebrar o status quo? Como faço para sair da inércia, da mediocridade e me tornar algo que incentiva os outros a se tornarem mais eles mesmos? Então, eu encontrei esta história naqueles dois reis. É uma conversa entre um profeta e um rei, Eliseu e Jeoás. É uma daquelas histórias peculiares que não fazem muito sentido. Eu não cresci dentro da fé, eu nunca fui à igreja, eu não cresci lendo a Bíblia. Então, quando eu leio essas histórias, às vezes elas me confundem. E esta é uma história em que o rei Jeoás chama Eliseu porque ele está apavorado, pois um exército inimigo está vindo para derrotá-lo. E ele sabe que o único potencial para a vitória é se ele conseguir trazer Eliseu para o seu lado. Porque Eliseu conhecia a Deus. O rei Jeoás conhecia alguém que conhecia a Deus, mas ele não conhecia a Deus. Ele disse: tem um exército vindo para nos destruir e Eliseu está prestes a morrer. Mas o rei não está preocupado com isso, só está preocupado em perder a única pessoa a que ele tem que pode conectá-lo ao Criador do universo. E Eliseu diz: pegue o arco e a flecha e atire pela janela. Então Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei e atirou a flecha na janela. Essa é uma linda metáfora de que se você colocar sua vida nas mãos de Deus, Ele o enviará muito além do que você jamais poderia ir. Então ele diz ao rei: Deus vai lhe dar a vitória completa hoje. Cara, eu adoraria acordar todas as manhãs sabendo que eu tenho a promessa de superar, que eu tenho a promessa de uma vitória completa. Não seria incrível, independente do que você está enfrentando na sua empresa, na sua vida, na sua família, seja na carreira ou na igreja, saber que você vai superar o que está enfrentando? Então ele diz: pegue a flecha e bata no chão. O rei pega a flecha nas mãos e bate. Ele bate 1, 2, 3 vezes. Acho isso épico, é incrível. Ele bate 3 vezes, que parece ser um bom número. E depois diz que Eliseu ficou com raiva. Não nos dá nenhum contexto para a raiva dele. Diz que Eliseu ficou bravo. Por que é que você parou de bater? Por que não bateu com a flecha 5 ou 6 vezes? Se tivesse continuado, Deus teria lhe dado toda a vitória. Mas agora só terá uma vitória parcial. Isso é tão injusto. Essa é a forma como Deus parece operar na vida. Ele não dá os detalhes. E depois fica bravo quando erramos. Se isso era tão importante, por que Eliseu não disse: acho que você deveria bater mais? Tipo, 5 ou 6 vezes. Ele não diz nada. E eu estou lendo isso. Deus, é assim que eu me sinto sobre a vida. Eu bato, eu paro, o senhor fica bravo. O senhor nunca disse para continuar.
Então eu percebi. Eu fico impressionado com quantas pessoas precisam de permissão para começar. Mas quase ninguém precisa de permissão para desistir. Esse rei parou depois de bater 3 vezes. Não porque ele foi instruído a parar, mas simplesmente porque era o suficiente. E comecei a imaginar quantos de nós confundimos momentos em que pensamos que falhamos, mas o que fizemos foi desistir. Eu me pergunto quantos de nós aceitamos uma vida que é muito menor do que a vida que deveríamos viver. Não porque estamos sendo impedidos, mas porque nunca tivemos confiança suficiente, ou fé, ou crença no que fomos criados para fazer, então nunca nos forçamos a fazer mais. Eu me pergunto quantos de nós estamos guardando o nosso melhor para a próxima vida, quando tudo o que temos é esta vida, para nos entregar completamente. Então, enquanto eu escrevi este livro, eu estava no meio do manuscrito, terminando toda a minha edição, e no meio disso, eu tentava assinar um seguro de vida. Por cerca de 5, 6, 7 anos, eu tentei contratar um seguro de vida. Eu nunca consegui me qualificar para um seguro. Era muito estranho. Eu me sentia saudável, senti que estava indo bem, mas não conseguia passar no teste. Os médicos não sabiam o que havia de errado comigo. Não há nada mais frustrante do que ouvir: você não está bem, mas não conseguimos achar nada errado. E eu não conseguia me qualificar para o seguro de vida. Eu dirigia uma empresa envolvida na indústria cinematográfica, na indústria da moda e na indústria de tecnologia. E o meu sócio queria ter uma apólice da pessoa-chave para proteger a empresa. E eu não podia ser segurado. Eu achei estranho, porque não é realmente um seguro de vida, é um seguro de morte. Então, por 7 anos, eu não podia ter seguro. E aí pensamos, vamos tentar assinar de novo. Então eu passei por todos esses testes de novo. E continuei falhando. Eu disse, olha, não há nada de errado comigo. Eu nunca fui bom em testes. Mas passamos por alguns outros processos e era Natal, eu acho que por volta de 15 de dezembro. Minha esposa Kim e eu fomos ao médico fazer um exame de rotina. Eu só estava esperando para ouvir a declaração de um atestado de saúde e os nossos filhos estavam esperando por nós para aproveitar e celebrar que eu poderia ter um seguro de vida. E o médico olhou do outro lado da mesa e me disse, você tem câncer. Quando ele disse essas palavras, elas pareceram tão surreais porque eram inesperadas. Na verdade, foi quase uma experiência fora do corpo, como se ele tivesse falado para outra pessoa que eu tinha câncer, até que eu olhei para Kim e pude ver a devastação nos olhos dela. E depois tivemos que dizer ao Aaron e à Mariah que eu tinha câncer. E eu pude ver como eles ficaram abalados e arrasados pela notícia. Enquanto processávamos aquilo, faltavam apenas 2 semanas para o Natal. Foi um momento muito difícil. Depois eu descobri que tinha câncer há tanto tempo que meu câncer estava em estágio avançado. Como meu cirurgião me disse, eu tive câncer de alto volume e isso me colocou em alto risco. E eu não sabia se A Última Flecha seria o último livro que eu escreveria. Eu pensei, que estranha metáfora para a vida. Essa seria a minha última flecha. 3 semanas depois, um dos maiores cirurgiões do mundo, Dr. Khalili, que inventou o robô chamado Da Vinci, que realiza essa cirurgia, tornou-se o meu cirurgião. A cirurgia deveria levar 2 horas, levou 6 horas e meia, porque encontraram muito mais câncer do que esperavam e foi muito mais difícil do que pensavam. 6 horas e meia depois, todos os quartos estavam ocupados no hospital de pacientes com câncer e me transferiram para uma seção diferente. Eu lembro que enquanto processava aquilo, dissemos à nossa comunidade de fé chamada Mosaic em Los Angeles, e eu contei para eles que eu tinha câncer, eu não sabia como seria o futuro e sabia que precisava terminar este livro. Então, na noite que eu recebi a notícia, eu fui para casa, todos foram dormir, e aí eu resolvi abrir um manuscrito no final da página 93, na penúltima frase, e li uma frase que havia escrito 1 ano antes e não me lembrava. A frase dizia o seguinte: então eu preciso lhe contar, antes que você ouça por outra pessoa, que estou morrendo. Eu escrevi essas palavras 1 ano antes do dia em que me disseram que eu tinha câncer. E ainda naquela noite, essa foi a primeira frase que eu li no meu manuscrito. Foi tão surreal ler uma coisa que eu escrevi para mim mesmo, 1 ano à frente do tempo. Era como se estivesse numa cápsula do tempo esperando que eu aceitasse a realidade dessa verdade. Mas a coisa mais significante que escrevi no livro não foi aquela frase. Talvez tenha sido a próxima frase. Depois que escrevi, eu preciso contar antes que você ouça por outra pessoa que eu estou morrendo, escrevi estas palavras, mas você também está. E esta é a realidade. O problema é que a maioria vive a vida como se não estivesse morrendo. A maioria age como se fosse viver para sempre. A maioria de nós age como se esse dia não tivesse valor infinito. E caso você não saiba, eu tenho que dizer, você está morrendo. Se você não sabia disso, eu sinto muito por arruinar seu dia. Mas alguém precisa dizer que você não vai recuperar este dia.
Você não vai ter essa oportunidade de volta. Esse é o momento que você precisa tratar como sagrado e essencial. Precisa viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Então eu me dei permissão. Vou sentir o que quer que seja. Eu não sei o que uma pessoa com câncer sente. Eu nunca tive câncer antes. Então, se eu sentir medo, eu vou sentir medo. Se eu sentir raiva, eu vou sentir raiva. Se eu sentir rancor, eu vou sentir rancor. Eu vou apenas sentir, eu não vou fingir. Eu vou deixar tudo ser o que é. E posso dizer que aconteceu uma coisa muito estranha. Eu nunca senti rancor. Eu não sabia como eu poderia ficar rancoroso vivendo uma vida tão bonita. Como eu poderia ter rancor contra Deus ou contra a vida vivendo uma jornada tão incrível? Eu nunca senti raiva porque eu sentia que a vida tem sido tão desproporcionalmente boa para mim. Eu experimentei o que os outros poderiam apenas sonhar, então como eu poderia ter raiva? Porém, o que mais me surpreendeu foi, eu nunca senti medo. Eu estava pronto para sentir medo e talvez eu tenha medo amanhã, mas eu posso dizer que até o momento, eu nunca senti medo. E comecei a processar isso. O que há de errado comigo? Eu sou um sociopata? O que está havendo? Por que eu não sinto medo na vida? Então eu lembrei de quando eu era novo, na minha jornada de fé. Quando eu fui encontrado pela pessoa de Jesus e não sabia como toda essa coisa da fé funcionava. Eu queria ver se o que está escrito na Bíblia realmente mudava a vida das pessoas. Então eu decidi passar a minha vida trabalhando no meio da pobreza extrema, no meio dos cartéis de drogas, no meio do crime e da violência. E na primeira vez que eu dirigia para um lugar que tinha a maior taxa de criminalidade e homicídios do país, eu estava dirigindo o pequeno ponto amarelo da Kim. Se você quer ser atacado no gueto, dirija um ponto amarelo. Eu estava no meio de uma rua, meu coração estava acelerado, eu estava apavorado. E percebi como vou sair do carro sentindo tanto medo. Apenas parei o carro no meio da rua, eu nem encostei. Comecei a dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, estou com medo. E eu continuei esperando por algum ponto de referência, algumas escrituras memorizadas que me confortassem, como tudo posso naquele que me fortalece, ou maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, ou não temas, pois estou contigo, tantos versículos que poderiam estar em Gladiador ou em Coração Valente. Mas nenhum desses versículos me ocorreu. O único versículo que surgiu foi um que eu nunca havia memorizado. Eu nunca quis memorizá-lo e ainda não quero memorizá-lo. Mas veio contudo na minha cabeça. Aaron, viver é Cristo, morrer é lucro. Isso não era encorajador. Mas quando eu ouvi essas palavras se infiltrando na minha alma, era como se Deus estivesse falando para mim, dizendo, se você morrer agora, vou levá-lo para onde só homens mortos podem ir. E o que aconteceu na minha vida quando eu enfrentei o câncer foi que eu havia lidado com a morte tantas décadas antes que eu podia dizer, como na indústria da moda, que a morte era tão ano passado. Para alguns de vocês aqui, a morte ainda está na sua frente. Então você está vivendo a vida com medo. Mas eu quero que saiba que sua liberdade está do outro lado dos seus medos. Tudo o que você deseja, tudo o que você espera, todos aqueles sonhos e desejos que foram colocados aí por Deus, só serão acessados se você passar por cima dos seus medos para a sua liberdade. Eu vou dizer a vocês, naquele momento eu tive um pequeno funeral pessoal. Naquele momento eu morri e falei, Deus, eu só quero viver uma vida que seja absolutamente livre do medo da morte. Porque a morte tem muitos companheiros. Quando você tem medo da morte, você fica com medo do fracasso, você fica com medo da rejeição, fica com medo de tudo. Você tem medo da incerteza do futuro, você tem medo da instabilidade do mundo ao seu redor. Eu conheço muitas pessoas que dizem ter fé, mas estão absolutamente paralisadas pelo medo. A morte não deveria ficar na sua frente. A morte deveria estar atrás de você. Quando você entra num relacionamento com o Criador do Universo, Ele coloca a morte atrás de você e tudo que você tem na sua frente é a vida. Eu sei que eu deveria estar falando sobre princípios de liderança que se traduzem em todos os ambientes, seja secular ou espiritual, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Antes de você ser um CEO, antes de você ser presidente de uma empresa, antes de ser um grande gerente geral, ou antes de ser pastor, você é um ser humano.
E se você não lida com o poder paralisante do medo em sua vida, você nunca viverá a vida que você foi criado para viver. A sua liberdade está do outro lado do seu medo. Então pare de fugir do que você teme. Enfrente-o e veja como você vai atravessá-lo. As pessoas realmente se perguntaram se eu estaria aqui hoje. Porque eu acho que muitos de nós só temos a estrutura para liderar quando o mundo está em paz. E quando a vida é fácil. Mas liderança não é viver dentro dos limites do seu medo. É enfrentá-los e atravessá-los. Eu amo o que Dick DeVos disse. Líderes não fogem do fogo. Eles correm para o fogo. A sua liberdade está do outro lado dos seus medos. Mas quero que você saiba que a sua grandeza está do outro lado da sua dor. Posso dizer a vocês, e estou diante de vocês neste momento, o medo não tem poder sobre a minha vida. E não é que eu não tenha medo. Eu tinha a composição genética de um covarde. Mas o que você teme tem domínio sobre a sua vida. Se tem medo de altura, fique em lugares baixos. Se tem medo de multidões, fique sozinho. O que você teme estabelece os limites da sua liberdade. E esta é a parte bonita. É só no relacionamento com Deus, pois as Escrituras dizem, o perfeito amor expulsa todo o medo. Quando Deus é o único com quem você vive um relacionamento ao sentir medo, é somente Deus que destrói esse medo e liberta-o com seu amor. Qualquer outro mestre que o controle pelo medo é um mestre cruel e vai lhe roubar a vida. Porém, eu acho que muitos de nós não entendem que a nossa grandeza está do outro lado da nossa dor. Vivemos em uma época que eu acho que pode ser descrita como uma mitologia da grandeza, porque nós conseguimos ver as pessoas operando no mais alto nível. A grandeza parece fácil. Afinal, em Chicago, vocês tinham Michael Jordan. E ele fazia o basquete parecer fácil. Então vocês têm Derrick Rose, que entra em cena, torna-se MVP imediatamente e faz o basquete parecer fácil. Vocês tinham Gale Sayers e Walter Payton. Eles faziam o futebol parecer fácil. Vocês vivem no epicentro de uma mitologia da grandeza, porque temos uma geração que vê as pessoas em seu nível mais alto, mas não vê os bastidores do incrível sacrifício, determinação, disciplina e dor necessários para atingir esse nível de grandeza. Acho que muitos de nós pensam que a nossa dor é a fronteira da nossa limitação. Mas a sua dor não é a fronteira da sua limitação. Sua dor é a fronteira da sua grandeza. É aí que começa a grandeza. Então, depois de 6h30 de cirurgia, me colocaram naquela sala, eram 9 da noite. À meia-noite, eu acordei, 3 horas depois. E minha esposa Kim estava sentada ao meu lado. Ela estava tão exausta. E eu acordei e disse, querida, acorde. Ela ficou com muito medo. Ela achou que eu estava machucado, que algo estava errado. Eu tinha 6 buracos no estômago por onde o robô entrou no meu corpo e me abriu. E ela perguntou, o que foi, meu amor? O que foi? Eu disse, eu vou levantar e vou andar. Ela disse, você não vai. Eu disse, não, eu vou. E ela, você não vai levantar. Eu disse, eu estou me levantando. Eu só estou te acordando para que você saiba. Então, ela chamou a enfermeira para se juntar a ela contra mim. A enfermeira chegou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. E eu sou o paciente. E ela, ele quer se levantar e andar. Diga para ele que ele não pode. A enfermeira disse, você não vai andar. Eu disse, eu vou me levantar e andar. E ela, você não pode se levantar e andar. Eu perguntei, olha, eu posso causar qualquer outro dano a mim mesmo? Não. Então eu vou levantar e andar. E ela, você não deveria andar. Mas se você vai se levantar e andar, eu vou te dar analgésicos. E eu disse, não. Eu não quero analgésicos. Porque esse é o ponto principal. Veja, se eu aguentar essa minha dor, eu posso enfrentar qualquer dor que estiver na minha frente. Então, tirei as pernas daquela cama de hospital bastante alta e coloquei o peso nos braços que comprimiram o meu tronco e houve muita dor.
Depois eu coloquei os pés no chão e gostaria de poder dizer que houve um milagre e que eu não senti dor. Mas não foi assim. Porque se eu fosse medir a realidade e a presença de Deus pela quantidade de dor que eu senti naquele momento, eu estaria gritando: não existe Deus! Eu fiquei de pé naquele momento e a dor foi tão intensa e o primeiro passo doeu tanto. E o segundo passo doeu mais. Dei 13, 4 passos e elas pensaram que eu iria ao banheiro. Não adiantava eu ir ao banheiro porque eu tinha um cateter no meu corpo. E se você não sabe o que é um cateter, é um termo médico para humilhação masculina. Quando pensavam que eu ia virar à esquerda para o banheiro, eu virei à direita e saí pela porta do hospital e caminhei pelo corredor. E doeu muito mesmo. Eu acho que uma das coisas que precisamos aprender é como andar com a nossa dor. Quando você cresce tendo uma vida difícil, quando você cresce enfrentando desafio após desafio, quando você acaba em uma cadeira psiquiátrica aos 12 anos de idade, quando você acaba num hospital porque eles não conseguem descobrir o que há de errado com você, quando você vive tendo pesadelos todas as noites, dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano quando criança. Quando você não sabe quem você é ou qual é o seu lugar, você sente muita dor na sua vida, você não sabe se pode acordar mais um dia, você aprende a andar com a sua dor. 3 horas depois eu me levantei novamente e andei mais pelo hospital. E na troca de turno das enfermeiras, por volta das 6 ou 7 da manhã, quem foi tomar um café e eu vi as enfermeiras trocarem de turno. Então me levantei, tomei banho, me vesti, chamei a enfermeira e disse: estou pronto para ir para casa. Minha esposa perguntou: por que está fazendo isso? E eu disse: isso é o que eu tenho que fazer. Eu liguei para o cirurgião e perguntei: por quanto tempo tenho que usar o cateter? Ele disse: 1 mês, e eu respondi: não. Eu disse: vamos deixar em 1 semana apenas. E quando eu cheguei em casa, minha esposa tinha montado nosso quarto no 2º andar com a geladeira e uma cadeira eletrônica que eu ia me deitar e levantar como se estivesse morrendo, entende? Era como se eu fosse morar naquela sala pelo resto da minha vida. Então, quando ela saiu de casa, eu liguei para a empresa e mandei a cadeira de volta. Eu pensei: eu tenho que sair desta casa. Então, no meu primeiro dia, eu escapei de casa e fui andar em Hollywood. Eu moro em Hollywood. Então, eu estava com o cateter, eu estava andando com o cateter e então... Como Hollywood é cheio de pessoas malucas mesmo, eu disse: essa é apenas uma moda nova, pessoal. É só uma novidade. Aí, eu fui até uma open house com o meu cateter e olhei uma casa nova. Tirei o cateter depois de 1 semana e liguei para o meu cirurgião, Dr. Khalil, e disse: qual é o recorde mundial de quão rápido alguém consegue jogar basquete depois de fazer essa cirurgia? Ele disse: bom, na verdade não existe recorde mundial para isso. Então é meu. Assim, meus amigos, 3 meses depois da cirurgia, eu subi para onde a Kim estava trabalhando e preparei minha roupa de basquete, joguei pelas escadas para que ela não pudesse ver. E disse: querida, eu estou cansado de ficar em casa e eu preciso sair daqui e ver os meus amigos. E ela disse: onde você está indo? Eu estou indo ver os meus amigos. Ela perguntou: o que você vai fazer? O que os meus amigos fazem. E ela disse algo do tipo: não faça nada, idiota, por favor. Eu não sei porque ela se incomoda com coisas assim. Eu entrei no carro e fui para a quadra de basquete. E jogamos 2 horas de basquete 3 meses depois de eu passar por 6 horas de cirurgia. E sim, os furos estavam sangrando. Mas a minha cesta de 3 pontos não parava de cair, então eu sabia que Deus estava comigo. Então, eu comecei a receber e-mails de todo o mundo. Eu tenho um amigo que, quando eu o conheci, ele era ateu e a cada 2 palavras, uma era aquela que começa com F. Ele cresceu na igreja e foi casado com a filha de um pastor, mas ela foi infiel no primeiro ano do seu casamento. E ele decidiu que Deus não existia e nem o amor. Desenvolvemos uma amizade e ele começou a atravessar o mundo até Los Angeles para sair com a gente. Quando ele descobriu que eu tinha câncer, ele me enviou um e-mail que dizia apenas o câncer que se F. Não estava abreviado. Aí, ele me enviou um e-mail na sequência que dizia: esta pode ser a única coisa que me leve a orar. Eu sabia naquele momento que muitas pessoas têm câncer. É uma história que muitos de nós compartilhamos. Porém, o meu câncer não tinha a ver comigo. Não era para mim, nem minha recuperação. Porque eu não tenho medo da morte. Eu já estou vivo. Meus amigos que são ateus dizem: Aaron, onde estão as provas de vida após a morte?
Eu entendo que você faz essa pergunta porque a única prova de vida após a morte é a vida antes da morte. Se você não está vivo antes da morte, claro que vai ter medo da morte, porque tudo que você conhece é a morte. Mas tenho absoluta confiança na vida após a morte, porque eu já experimentei e conheci a vida antes da morte. Eu sabia que meus amigos que eram ateus e agnósticos, budistas, muçulmanos e hindus e todos aqueles que fazem parte da minha história, eu queria que soubessem que a dor não é a limitação da nossa vida, que há mais em nós do que podemos imaginar. Eu queria que as pessoas da nossa comunidade, que têm tanto medo de se levantar e viver a vida de novo, aqueles cujos sonhos foram destruídos, que foram totalmente esmagados pelos escombros do fracasso, eu queria que eles soubessem que a sua dor não é o limite da sua vida e que existe grandeza dentro de cada pessoa, mas você tem que estar disposto a passar pela dor para entrar na sua grandeza. Eu sei que muitos estão passando por dores agora. Para muitas pessoas, a dor irá defini-las. Mas quando você vive uma vida de fé, quando você se conecta ao Deus que criou você, quando você entende que o Filho dele, Jesus, entrou na história humana, andou entre nós, viveu uma vida linda e perfeita, que Deus se tornou carne e sangue e então foi crucificado da forma mais angustiante e humilhante, foi espancado, despedaçado, escarnecido, humilhado. Se Jesus comunica alguma coisa para todos nós, é que a dor não é o fim da história. Porque mesmo para Jesus, sua grandeza estava do outro lado da sua dor. Eu não acho que Deus tenha entrado na história humana para dar a você e a mim uma saída para a dor. Ele veio para nos dar um caminho através da dor. E eu estou convencido de que há grandeza dentro de você. Se você entrar e andar por essa dor e confiar que Deus tem algo extraordinário do outro lado, das suas feridas, das suas cicatrizes e das suas decepções. Porém, não é somente a sua liberdade que está do outro lado dos seus medos, a sua grandeza que está do outro lado da sua dor. O seu futuro está do outro lado dos seus fracassos. Acho que muitos de nós têm essa percepção de que o fracasso é o beco sem saída de quem somos. Eu entendo por quê. Você já reparou que as pessoas sempre querem definir você pelos seus piores momentos? Elas pegam o seu pior momento e dizem, é isso que você é. Eu quero que saiba de uma coisa. Deus não define você pelos seus piores momentos. Deus define você pelos melhores momentos dele. Deus não define você pelos seus piores momentos, Ele define você pelos melhores. Ele vê em você uma grandeza que você não pode ver em si mesmo. Ele vê em você um futuro que você nem imagina. Mas você precisa perceber que o fracasso não é o fim da história. Eu lembro, anos atrás, nós abrimos uma empresa, a McManus Studios, para cinema e para moda. Eu conversei com o pastor de uma mega igreja que era renomado em todo o mundo. E ele disse, o que você está fazendo, McManus? Eu contei a ele o que estávamos fazendo e ele disse, melhor você não falhar. Eu disse, isso é algo realmente importante a se fazer. Ele respondeu, só é importante se você não falhar. E deixei essa história entrar no meu coração. É melhor não falhar. Depois voei para Nova York e encontrei um artista chamado Makoto Fujimura. E ele perguntou, o que está fazendo agora? Eu contei, estamos no mundo do cinema, da moda, da arte e da narrativa. E eu disse, mas eu provavelmente vou falhar. Eu aceitei a história que me foi dada. E quando eu disse, provavelmente eu vou falhar, ele falou, é impossível você falhar. Eu perguntei, o que quer dizer? Ele disse, você já tem uma história que vale a pena ser contada. O destino da sua empresa é incidental para a história que a sua vida está contando ao mundo. Quando você está vivendo uma história maior do que a sua, o fracasso apenas melhora a história, apenas torna o enredo mais emocionante. Se você está aqui por um fracasso, deveria se sentir muito honrado. Mas que reviravolta! Deus está pronto para fazer algo tão extraordinário com a minha vida e Ele quer que todos sejam dominados pela beleza do que Ele faz. Eu lembro que um dia, no meio do meu ambiente de negócios, eu recebi uma tonelada de e-mails. E meu ex-parceiro de negócios, ele tinha decidido
pegar os milhões de dólares que tínhamos em nossa empresa. Perdi tudo. Vi 5, 6 milhões de dólares desaparecerem em um dia. Eu tive que pegar um avião, voar pelo país e dizer à minha esposa: Kim, querida, eu perdi tudo. Eu nunca vou esquecer o que a Kim me disse sem hesitar. Quando eu falei: querida, eu perdi tudo, ela olhou para mim e disse: eu pensei que eu era o seu tudo. Quem diz isso? Eu não sabia como responder, eu não sou tão profundo como ela. E acabei dizendo: bom, eu perdi o meu outro tudo. O que ajuda a financiar o meu tudo. Eu não conseguia comer por 30 dias. Não conseguia segurar a comida no estômago. Eu ficava em posição fetal, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. E tivemos que fazer um empréstimo de 1 milhão em nossa casa, só para pagar todos os projetos que ele deixou por fazer. Fiquei esperando por um milagre, esperando por um milagre, esperando por um milagre e continuei: Deus, o Senhor pode fazer uma coisa? Eu tentei ter fé suficiente e um dia ficou claro para mim. Eu queria que Deus me encontrasse na minha fé, mas Ele me encontrou na minha fidelidade. E eu quero que vocês saibam de algo lindo. No meio de tudo isso, enquanto tudo desmoronava, temos um filho chamado Aaron que está sentado bem ali. E ele tinha se magoado tanto com algumas maldades e críticas dentro da fé cristã que tinha corrido para longe de Deus. Ele não queria nada com Jesus, nem com a igreja. Ele não queria nada com a fé. Ele estava em Nova York trabalhando para Saint Laurent. E no meio de tudo isso, Deus se tornou o Senhor da vida dele. Ele me enviou um texto que dizia: Pai, se fizermos bolsas e fizermos filmes, mas não levarmos Jesus ao mundo, não conseguiremos nada. E quando eu li isso, pensei: quem roubou o telefone do meu filho? Então ele voou para casa e disse: Pai, eu sei que você saiu do seu espaço, você parou de escrever livros, parou de falar em eventos cristãos, você deixou esse espaço público do ministério cristão por mim. Pai, eu sei que você fez isso por mim. Eu sei que desistiu de tudo por mim, eu só quero agradecer a você. Ele disse: mas você está operando em 60% e é hora de você, pai, dar 100%. Quem ele pensa que é, me dizendo que eu estou operando em 60%? Então ele me enviou um e-mail depois dizendo: eu estava exagerando, está mais perto de 30%. E eu posso dizer: não estou diante de vocês como uma pessoa que tem sucesso após sucesso após sucesso. Estou diante de vocês como uma pessoa que conhece fracasso após fracasso após fracasso. Conheci corações partidos. Conheci a traição. Conheci a decepção. Eu tive momentos em que chorei tanto que achei que ia me afogar na minha própria tristeza. Tive momentos em que disse a Deus: eu não sei se eu posso dar mais um passo, eu não sei se eu consigo continuar. Eu lembro de estar de férias dizendo à minha esposa: eu acho que para mim chega. Eu acho que paramos de fingir que esta vida é fácil e que, de alguma forma, a fé a torna mais fácil. Sua fé não facilita a vida. Sua fé fortalece você. E eu sei que, nesse contexto, eu estou falando como uma pessoa de fé, mas eu quero dizer uma coisa. Eu não tenho outro jeito de falar. Porque 40 anos atrás, eu tive um encontro que mudou a minha vida com o Criador do Universo. Nunca pensei que isso fosse possível. Nunca pensei que fosse acessível. Mas eu fiquei sabendo que Deus entrou na história humana, na pessoa de Jesus. E as pessoas me perguntavam: o que motivou você a entregar sua vida a Jesus? Eu não me importava com o céu. Eu pensava que as pessoas que falavam sobre o céu eram muito estranhas. Não me importava com o inferno, eu pensava que essas pessoas julgavam demais. Eu estava com medo de viver e morrer e nunca fazer nada significativo com a minha vida. Estava com medo de que o meu padrasto estivesse realmente certo, que eu fosse medíocre. Eu estava com medo de me afogar na minha própria mediocridade e, como aquele rei, apenas pegar a flecha e fincar e fincar e fincar e depois desistir e nunca viver a vida que eu fui criado para viver. Mas eu quero que saiba de uma coisa. Existe uma vida que está esperando por você.
E a sua fé não é uma saída para a sua coragem, não é uma maneira de contornar o seu sacrifício. A sua fé é a força e o combustível para entrar na sua dor e em seu medo e em seus fracassos. Então pegue a flecha e ataque, e ataque, e ataque, e ataque, e ataque, e ataque. E quando você der seu último suspiro, que a sua aljava esteja vazia e a sua última flecha esteja em sua mão. Deus abençoe vocês.